só isotérmica, teoricamente. Que beleza! Então, na verdade, ó, estudo dos gases eu vou começar fazendo uma revisão. E talvez, então, já que a gente já iniciou, é possível que eu consiga finalizar e dar uma palhinha de termodinâmica. Aí nós vamos ter dado uma avançada bonita na matéria. Vai ter uma semana para ler, criar um monte de dúvida, fazer um quilo de exercícios. Show! Coisa linda! Então, primeiro, revisão. O aluno tem que saber que gás ideal não existe. Ele é uma ideia criada pelos físicos e matemáticos para entender os gases que existem, os gases reais. E tem gás real que acaba se comportando que nem a ideia que os caras tiveram. Esses gases são chamados de gases perfeitos. Por isso que eu te pedi para raciocinar comigo, né? Que um gás perfeito é o gás real que comporta-se como ideal. Para que isso ocorra, esse gás tem que estar com alta temperatura e baixa pressão. Não se esqueçam, se tu esfria um gás demais, ele pode até ficar líquido ou sólido. Se tu pressiona um vapor demasiadamente, ele pode ficar líquido. Por isso que a gente tem que fugir dessas situações. Então, quanto mais aquecido o gás estiver, mais cara de gás ele tem. Aí ele fica como o gás imaginado pelos caras, chamado gás perfeito. Se o cara está com baixa pressão, as moléculas estão bem distantes umas das outras, não vão colar uma nas outras, aí esse gás real fica com a cara de gás ideal e a gente chama ele de gás perfeito. Para a gente poder compreender o gás, tem as variáveis do estado de um gás. Pressão, volume e temperatura em Kelvin. Gritei desse jeito, sim? Kelvin! Não vem me chorar com nada depois do vestibular, eu não sei se eu fico puto. Ah, já estou mais calmo. Olha só. Agora que a gente sabe que tem três coisas variando no gás, se a gente for estudar os gases e deixar as três coisas variarem aleatoriamente, a gente nunca vai conseguir compreender qual interfere em qual. Por isso que os estudiosos do assunto começaram fazendo. Pulei uma parte da revisão, né? Propriedades. Soltou o boom, fedeu o mundo todo, por quê? Por causa da expansibilidade. Como é que a gente botou uma quantidade absurda de gás dentro do botijão da tua casa? Porque ele é compressível. Compressibilidade. Agora sim, agora a revisão está honesta. Depois disso, a gente começou a dar uma olhada nas transformações gasosas. A primeira transformação gasosa estudada é a isocórica. Isocórica, mais fácil de perceber se o cara chama de isovolumétrica. Em alguns materiais ainda, ou alguns vestibulares, pode aparecer isométrica. Volume constante. A gente pegou, aprisionou o gás, né, num recipiente rígido de volume constante, instalou o barômetro, medidor de pressão, e o termômetro. Nós percebemos que dobrando a temperatura, dobrava a pressão, triplicando a temperatura, triplicava a pressão. Por isso que o gráfico fica uma retinha passando pelo ponto zero. Charles disse, um gás com volume constante, um gás perfeito com volume constante, tem pressão que é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Matematicamente, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, lei de Charles. Depois o Charles, com a
isso que eles escreveram: um gás perfeito com pressão constante, quando está sob pressão constante, o volume ocupado por ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O gráfico fica uma retinha mais uma vez. E agora a fórmula mudou um pouquinho. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Agora ele vai começar a partir nova. Foi isso? É que também faziam 2 semanas, então eu tive que fazer uma revisão a toque de caixa aqui, para dar chance para o cara que estiver muito fora da casinha poder se recuperar. Agora sim o novo. A ordem histórica é essa aí mesmo, tá? A ordem histórica é essa aí mesmo. Se nós tínhamos 3 variáveis no estado do gás: pressão, volume e temperatura, já mantivemos volume constante, mantivemos pressão constante, então agora nós temos que obrigar que a temperatura fique constante, e não é fácil. Se tu já encheu uma bola de futebol ou um pneu de bicicleta, deve ter percebido que a bomba que tu usou para encher aqueceu. Isso mostra que quando o volume de um gás diminui, a temperatura dele tende a aumentar naturalmente. Da mesma forma, se tu usa desodorante aerosol, tu lembra que quando um gás se expande, fica geladinho. Ou seja, tu aplicar uma transformação em um gás e obrigar que ele fique na mesma temperatura, não é fácil. Por isso que o Boyle e o Marriott demoraram um pouco mais para concluir o que eu vou te mostrar agora. Só para ter uma noção, né, como é que a gente faz no laboratório para deixar o gás com volume com temperatura constante, estamos na transformação isotérmica. Isotérmica, isso sim é novo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um cilindro onde eu vou aprisionar um gás com um móvel para poder mexer no volume do gás. Só que para que esse gás fique sempre na mesma temperatura, eu vou envolver esse recipiente com outro recipiente e vou colocar, sei lá, água e gelo aqui. Bastante água com bastante gelo. Se água e gelo está em equilíbrio térmico, qual é a temperatura? 0. Então, se eu fizer uma transformação naquele gás lentamente, o gás vai estar sempre em equilíbrio térmico com a água com gelo, assim eu obrigo que ele fique a 0 grau. Foi assim que eles fizeram para poder estudar a transformação isotérmica. Já que eu sei qual é a temperatura, eu só vou precisar ler o volume do gás através da altura do emo e vou instalar um barômetro para medir a pressão. E aí nós vamos lá e vamos anotar, vamos para o laboratório e vamos anotar o volume do gás pode ser em litros e a pressão do gás pode ser em atmosferas, que são valores fáceis de a gente pensar. Vamos supor que inicialmente o volume do gás ocupava apenas 2 litros para uma pressão de 32 atmosferas. Aí eu aperto um botãozinho lá no equipamento, o êmbolo que estava lá embaixo sobe, dobrando o volume para 4 litros. O que teu coração diz? Tu acha que o gás vai ficar com mais ou menos pressão? Antes tinha pouco espaço, as moléculas estavam espremidas. Aí tu foi lá e liberou espaço, tu aumentou o espaço para as moléculas. Diminuiu, né? E se caiu, se dobrou o volume, é porque a pressão deve cair pela metade, 16 atmosferas. Dobra de novo o volume para 8 litros. O que acontece com a pressão? Cai pela metade, 8. Dobra o volume para 16 litros. Cai pela metade, 4 atmosferas. Já deu para perceber que são grandezas inversamente proporcionais. Lei de Boyle-Marriott. O que essa lei nos diz? Quando um gás perfeito está com temperatura constante, o volume ocupado por ele é inversamente proporcional à sua pressão. Se nós fôssemos plotar isso graficamente, meus amigos, olha que
litros caiu pela metade. 1, 2, 3, 4 aqui, 16. Se tu te arrisca a ligar ponto agora, tu te arruma, né? Porque vai parecer que é uma reta decrescente. Vai com calma. 8 litros, dobrou de novo. 4, 8. Caiu pela metade de novo para 4 atmosferas. Onde é que eu errei? É 8. Obrigado, amigo. Dobrando mais uma vez para 16. Cai pela metade mais uma vez para 4. Se tu faz a ligação desses pontos bem bonitinho, tu vai perceber que o que vai se formar aqui nesse gráfico é o que os matemáticos chamam de hipérbole equilátera. E nós físicos chamamos de isoterma. Isoterma porque representa uma transformação isotérmica. Como eu dou aula de matemática também e sei que isso pode gerar problema, não custa, né? Se nós fôssemos fazer um gráfico de y igual a 1 sobre x, o gráfico ficaria exatamente assim. E o matemático chama esse gráfico de hipérbole equilátera. Se fosse elevado ao quadrado, a hipérbole ia chegar mais próxima aqui do x, né? Não vai cruzar o eixo x, mas vai cair mais rapidamente. Aí já seria uma hipérbole quadrática, ou uma hipérbole cúbica. Mas tudo bem, né? Vamos de hipérbole equilátera que está maravilhoso por enquanto. Show! Matematicamente, como é que nós vamos representar a lei de Boyle e Mariotte? Antes, quando as grandezas eram diretamente proporcionais, era uma razão entre as grandezas antes e depois. Agora que as grandezas são inversamente proporcionais, vai ser o produto. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Eu já vi o vestibular questionar o aluno contra a uma dessas leis. Geralmente, quando o vestibular pisa no calo do aluno e pergunta sobre as leis, ele começa introduzindo, né? Ele cita as leis primeiro, o nome dos caras, porque o cara decorar o nome do cara, né? A ordem das leis é muito sacanagem. Mas o vestibular pode te pedir, tá? Uma dessas 3 leis aí, uma dessas ideias. Mas na natureza a gente sabe que não tem essa, né? Do gás ficar com pressão constante, volume constante, temperatura constante. A natureza permite que o gás sofra variação nas suas 3 variáveis. Então nós precisamos de uma equação que nos permita calcular o que vai acontecer com o gás, mesmo que tudo mude ao mesmo tempo. E da união dessas 3 leis nasce a equação geral dos gases perfeitos. Equação geral dos gases perfeitos. Unindo essas 3 fórmulas, a gente vai perceber que vai ficar P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois que o gás sofreu uma transformação. E o mais louco, tu pega lá um gás que dá uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura, tu modifica ele do jeito que tu quiser. Quando tu faz essa conta na nova situação, dá o mesmo valor de antes. O que eu estou querendo dizer é que isso é uma constante. Então eu posso aplicar várias transformações, uma após a outra, e ficar usando dividir por Voto, como o professor chamava no ensino médio. Ele falava tanto dividir por Voto que isso impregnou no meu cérebro. Por isso, quando eu penso em estudo dos gases, dividir por Voto vem na minha mente. Eu perguntava para ele, professor, não era para ser o 0 antes e 1 depois? Ele não falava nada, ele ria. Eu entendo, né? Eu chamar de X antes e Y depois, botar as iniciais da pessoa que está apaixonada antes e a pessoa que odeia depois, não dá porra nenhuma. E aí ele gostava de falar dividir por Voto, tudo bem, isso está até hoje ecoando na minha mente, dividir por Voto, dividir por Voto. Acho que até fizeram um funk sobre isso. Olha só, essa equação, ela tem um perigo no vestibular. O cara que projeta a questão de transformação gasosa para o vestibular, ele pensa assim, ó, vou destruir quem multiplica e divide antes do tempo. Ele pensa assim, aí ele vai lá e joga números, que se o cara é safo e sai simplificando, ele faz em 1 minuto. Se ele está bitolado e sai multiplicando e dividindo, ele demora meia hora e não termina a questão. Então, dica sagrada ao trabalhar com dividir por Voto: simplifique antes de fazer a conta.
gás tinha uma pressão e a pressão passou, pipiti-popotó. O volume do gás aumentou, pipiti-popotó. A temperatura do gás mudou para pipiti-popotó. Mas aí os caras começaram a se questionar. Essa constante, do que depende essa porcaria dessa constante? Depende do tipo de gás? Está na Bíblia, será a constante? Os caras começaram a investigar do que dependia essa constante. E eles perceberam no laboratório que o P vezes V sobre T de um gás era diretamente proporcional ao número de mols da química. Número de mols. Já falaram esse ano sobre o número de mols? Para quem não lembra, para calcular o número de mols, é só pegar a massa da substância e dividir pela molécula grama. Tipo, eu tenho lá 64 gramas de H2O. Quantos mols tem aí? Tu pega os 64, que é a massa, vai na tabela periódica, vê que o oxigênio tem massa atômica 16, o hidrogênio massa atômica 1, mas são 2 átomos de hidrogênio. Tu soma tudo e dá 18 gramas por mol. Aí tu vai lá e divide. Devia ter buscado um número melhor. Não, tá bom esse número, ou não? Não, tá uma merda. Vai dar um número horrível. Deixa eu, posso voltar atrás? Obrigado. 72 gramas, vai ficar mais bonito. Só para não ter que fazer divisão agora. Número de mols, é um exemplo bom, né, de número de mols. 4 mols. Ah, entendi, professor, tem 4 moléculas. Não delira, cara. É quase um copo d'água, 42 gramas de água, mas vai ter 4 moléculas lá dentro. 1 mol é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. 5 coisas. Se eu peço lá para a Pilot, ligo para o Japão, Pilot, me manda por favor 1 mol dessas canetas, que está acabando a caneta aqui. Depois que todo o plástico do planeta Terra fosse usado, toda a tinta e todo o álcool do planeta Terra fosse usado para construir esse 1 mol de canetas, eu não ia nem precisar pedir para onde é que ia entregar, não ia precisar, a entrega no Garra de Erechim. Porque quando o carregamento de canetas, de 1 mol dessas canetas chegasse, ia soterrar toda a Erechim, de norte a sul, de leste a oeste, com uma altura de 10 metros de caneta, pelo menos. Estou te mostrando que se eu fosse pensar num mol dessas canetas, a quantidade é tão assustadora que não cabe na cidade, certo? Só para tu ver como é foda, né? Um mol é uma ideia difícil de processar. Porém, quando tu toma um copo d'água cheio, tu bota para demitir mais de 4 vezes esse número absurdo de moléculas de água. Que loucura, né, cara? Quando tu engole saliva, a quantidade de partículas de H2O que tu engole é uma coisa assustadora, né? O mundo atômico é assustador. Bom, quando os caras perceberam que P vezes V sobre T era uma constante, mas que era proporcional ao número de mols, o que eu estou querendo te dizer é que se eu trabalho com 1 mol de gás, a constante dava X. Se eu trabalhasse com 2 mols de gás, a constante dava o dobro, 2x. Aí os caras pensaram, peraí, então eu vou pegar P vezes V sobre T, que é uma constante que depende só do N, vou dividir isso pelo número de mols, e isso vai dar uma constante eterna. Vamos até chamar de constante universal dos gases perfeitos. E para não ter que ficar escrevendo o nome dela todo, né, vamos chamar de R. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Isso é igual ao famoso R, a constante universal dos gases perfeitos. Eu vou pegar o T vezes N que está dividindo, vou passar multiplicando. E fica a fórmula que nos permite soltar as piadas mais idiotas da física. O nome dessa fórmula é chamada equação de Clapeyron. Eu vou pronunciar muitas vezes Clapeyron, mas é porque eu sou retardado, tá? Tenho dificuldade de pronunciar. É Clapeyron o nome do cara. Desde que eu sou guri, e meus pais também falaram, escutavam essa piada, né, muitos anos atrás, o pessoal chama essa fórmula de puta velha não rejeita tarado. Tu pode criar uma mais divertida. Tem aluno muito maldoso que fala professor viado não rejeita tarado. Eu acho que é muito maldoso. Imagina que absurdo, professor viado. Não existe isso. Mas o mais louco é que eu estava dando essa aula lá em Floripa alguns anos atrás, eu dei essa aula, estudo dos gases, e tinha
escutado aquela notícia do padre, né? Que tinha se amarrado um monte de balão, de gás hélio, né? E vazou na periferia, certo? Cara, eu te juro, no outro dia eu cheguei na sala de aula, um aluno me cutuca e, professor, tu conhece a dedução dessa fórmula? Dedução, já sabia que ele estava de sacanagem comigo, né, cara? Dedução. Aí a dedução da fórmula é assim, ó. Padre voador não retorna à Terra. Pô, cara, era para dar um Nobel pro cara que inventou isso, né? Porque tinha tudo a ver. Era balão de gás hélio, era estudo dos gases, foi um dia antes da aula e realmente o cara não voltou para a Terra, né? Certo? Então, padre voador não retorna à Terra é o nome atual dessa equação aí. Certo? Tu podes criar a tua própria mnemotécnica. Se tu criar a tua frase, tu nunca mais esquece. Quando a frase é tua, tu nunca mais esquece. Por isso que muitos caras ficam usando, né, siglas, nomenclaturas aí, próprias para decorar a matéria. Mnemotécnica chama isso. Show! Cara, disso tudo dos gases é isso. O natural agora seria a gente migrar para a termodinâmica, mas seria um absurdo eu falar qualquer coisa a mais. Eu falei muita coisa em pouco tempo. Nós precisamos, de repente, agora de uns exemplos, né? Vamos fazer uns exemplos. Comentário rápido. A constante universal dos gases no sistema internacional é 8,3 aproximadamente. Deixa eu ver qual é a unidade. Pressão é Pascal, volume